Hello everybody, bună dimineața or buongiorno. Je suis Valéria, willkommen auf meinem canal na Literatura Selvagem. Se você tá chegando por aqui agora e tá estranhando tudo que eu falei até então, enfim, eu vou colocar uma legenda aí depois. Mas aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações para não perder os conteúdos e deixa aquele teu like quando terminar de assistir esse vídeo, porque isso ajuda muito com o engajamento do canal. Então, eu falei misturando alguns idiomas aqui, porque eu queria mostrar para vocês o que eu tenho na minha estante que não está na língua portuguesa. Então, eu tenho algumas edições aqui em inglês, que geralmente é o idioma mais comum e são os livros que chegam pra gente com mais facilidade. Oh, damn it. A maioria dos livros que eu tenho aqui, que são em outro idioma, né, estão em inglês, porque é o idioma que chega mais rápido pra gente, que chega de maneira mais fácil, vamos colocar assim. Mas eu tenho alguns outros aqui que estão em outros idiomas e aí eu queria compartilhar com vocês essa pequena curiosidade do meu acervo, né? Então, começando, eu tenho uma edição bilíngue de Epicuro. É um livro de filosofia, como vocês podem ver, é uma leitura bastante curta. Eu falei sobre ele recentemente, logo vai estar a resenha aqui no canal. E ele tá bilíngue em grego, né? Claro que eu não sei falar grego, mas o livro tá em grego, em português e grego. Então, assim, quem souber grego aí, por favor, se manifeste. Eu não sei nada, mas pretendo um dia, quem sabe, se eu não morrer daqui pra lá, ou o mundo acabar antes, aprender. Eu acho uma língua belíssima. Eu tenho essa edição aqui de Drácula, do Bram Stoker, em inglês, tá? Como vocês estão vendo aqui. Não sei se o foco vai deixar aparecer, mas enfim. Eu tenho a edição em português, mas tenho essa em inglês. Eu achei muito bonita a capa e tal. E resolvi trazer, até porque eu pretendo ler a obra no original depois. Eu não sou expert do inglês, eu falo bem básico mesmo. Acho que eu tô no A1, A2, Mas eu me atrapalho um bocado ainda, por falta de prática. E nos últimos tempos eu não tô tendo tempo de praticar o meu inglês. Mas aí, com os livros, eu fico com aquela meio que... vamos lá, vamos puxar um pouquinho, sai dessa preguiça aí e vamos se dedicar um pouquinho ao idioma. Eu tenho essa edição aqui, que é de uma autora italiana, mas a edição está em alemão, né? Eu ganhei esse livro aqui de um amigo, e assim, eu não li ainda porque eu não tô no nível de alemão que dá pra ler, de fato, uma obra literária ou coisa do tipo. Se não me falha a memória, esse livro aqui, ele é de não ficção. Eu preciso tirar a prova antes, né? Mas enfim, eu sei que é de Oriana Fallaci, como vocês estão vendo aqui. É Das unnütze Geschlecht. Eu acho que é assim que se pronuncia. Se eu tiver errada, a minha amiga Sandra vai me matar. Das unnütze Geschlecht. Eu acho que é assim. Vamos lá, né? Um dia eu vou conseguir ler isso aqui. Em alemão ainda, eu ganhei de uma moça que eu encontrei, que eu conheci no sebo, um livro de Agatha Christie, né? Mord auf dem Golfplatz. Seria Assassinato no Campo de Golfe. Pelo menos isso eu já sei, o título do livro. E quem sabe um dia eu vou poder ler isso aqui no idioma alemão. Eu tô bem empolgada, né? Mas é uma edição bem bonita. Como vocês estão vendo. Tá toda em alemão, tá, gente? Às vezes eu tenho o hábito de pegar, ficar folheando e falando para ir treinando a pronúncia das palavras e tentando aprender outras para o meu modesto vocabulário de alemão. E para fechar aqui do alemão, eu tenho ainda do Franz Schletzing. Esse aqui é o Die dunkle Seite. Die dunkle Seite. Eu não sei a pronúncia, a tradução desse livro aqui, mas eu sei que se trata de um livro de suspense, thriller policial, uma coisa do tipo. E também tá todo em alemão. Então, sabe-se lá quando que eu vou ler isso. Aí a gente vai pro inglês, né? Tem algumas edições, como O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, né? Essa edição aqui, que é do Clube de Literatura Clássica, eu vou deixar aqui nos cards, ou no final da tela, ou no box de descrição, link para vocês verem o vídeo de unboxing. Mas tá uma edição, como vocês estão vendo, bilíngue. Eu já li o livro, mas não por essa edição, e o bom é que agora eu vou poder ler mais uma vez e ficar acompanhando aí no idioma original, né? Além dele, também do Clube de Literatura Clássica, eu
adquiri Paraíso Perdido, do John Milton, que é uma edição também bilíngue, belíssima. Vou deixar também o vídeo do unboxing dele aí disponível para vocês assistirem, né? O livro é todo em verso, e aí, né? Vamos lá, vai ser difícil ler isso aqui em inglês, mas a parte em português eu tô me propondo a ler já no ano que vem. Mais um em inglês. Esse aqui eu li tanto em português quanto a parte que tá em inglês, que é do Lawrence Ferlinghetti, um dos Beats, né? Acho que um dos últimos vivos ainda, até o momento. Um parque de diversões da cabeça. Esse livro aqui foi acho que o último Beat que eu li esse ano. E aí, como vocês podem ver, eu tenho mania de usar marcador, saio grifando trechos importantes e afins, né? Então, foi uma leitura que eu gostei bastante. Eu não sei se eu falo dela aqui ou se eu falo no blog. Aqui no canal eu pretendo ano que vem trazer algum material a respeito da literatura beat. Já no blog eu tenho já algumas coisas, algumas resenhas e textos que falam a respeito desse gênero literário, enfim, né? Desses autores. Ainda nos beats tem o livro de Haikais do Jack Kerouac, que seria um dos principais nomes da literatura beat, o mais conhecido deles, né? E esse também tá aqui numa edição bilíngue. E eu li tanto em português quanto em inglês. É um pouquinho do nicho inglês também, né? Vamos para a Poesia Basca, das Origens à Guerra Civil. Sim, eu tenho um livro, uma edição bilíngue de português e basco. Eu não sei falar basco, tá, gente? O máximo que eu vi de basco na vida foi filme. Eu assisti um filme que era basco e tinha legenda em português, claro. Como vocês estão vendo aqui, o texto original se encontra... Como vocês estão vendo aqui, não sei se dá para focar direito, vamos lá. Tá aqui, e o texto tá logo do outro lado aqui em português. Eu não fiz a leitura desse livro ainda, né? Mas tem alguns livros dessa coleção aqui da Edra que eu já li, já tem resenha lá no blog, vou deixar tudo aqui no box de descrição. E são eles, né? O Lorca, temos aqui Romanceiro Cigano, tá numa edição bilíngue em português e espanhol. Espanhol, geralmente eu leio muito tranquilamente, mesmo se não tiver a edição em português, né? Engraçado que eu entendo, eu consigo escrever algumas coisas, mas para falar o espanhol eu fico toda atrapalhada pensando que vou misturar e vai virar um portunhol. Não sei, eu tenho esse bloqueio no espanhol. Aí eu tenho aqui o Poesia Espanhola, também tá em português e espanhol, como vocês estão vendo aqui. Se der para focar a câmera, eu agradeço muito, mas eu acho que não dá. Enfim. Tenho esse aqui de poesia catalã. Poesia catalã, gente, eu não sei falar nada de catalão, mas eu acho interessante ficar acompanhando os textos, né, na língua deles original, mesmo que eu não esteja entendendo nada, mas eu fico tentando pegar alguma similaridade de palavras de um idioma para o outro. Eu faço isso com pelo menos aqueles em que o alfabeto seja o nosso, né, o alfabeto latino. Aí eu tenho poesia galega, também tá lá no blog a postagem. O galego é um pouquinho mais fácil do que catalão, basco, eu acho. Tem algumas coisas do galego que eu consigo ler e sei mais ou menos o que é que tem ali. Não necessariamente o texto todo, né? Mas uma coisa ou outra eu consigo pegar. Tem o do Lord Byron, Poemas, e só tá dando Edra aqui, né? Poemas, também tem resenha dele lá no blog. E esse daqui também tá em inglês e português. E aí eu li tanto uma parte quanto a outra. Eu tenho também de William Blake, O Casamento do Céu e do Inferno, também numa edição bilíngue. E aí vamos lá, Maria Valéria treinando seu inglês. É dessa forma que eu treino quando eu não estou conversando com alguém que fala só inglês e não fala português. Keats, Ode sobre a Melancolia e Outros Poemas, também uma edição bilíngue de português e inglês. Como vocês estão vendo aí, eu espero que vocês estejam vendo. Fugindo um pouquinho do inglês... tem mais um aqui. Walt Whitman, Poemas, né? Tem aqui a edição bilíngue de português e inglês. É um livro bem curtinho, eu acho que eu ganhei esse livro ou peguei num sebo por muito barato, não lembro ao certo. Por último, pra gente fechar aqui, saindo agora do inglês, a gente vai para o francês. Pra quem não sabe, eu já tive aula de francês há muito tempo, pelo menos uns 20 anos.
E assim, eu gostava do idioma, não via tanta dificuldade, mas eu não dei continuidade, porque não tinha com quem praticar, na época não tinha internet como a gente tem hoje, não tem aplicativo que a gente coloque e aprender algum idioma, não tinha nada disso, né? Assim, bem Matusalém de ser, tô entregando minha idade, mas tudo bem. Então, eu acabei descontinuando aí o meu aprendizado e esqueci muita coisa. Eu sei pouquíssimo de francês hoje em dia. Pretendo retomar, mas eu queria dar uma reforçada no inglês e melhorar um pouquinho o meu alemão para poder entrar numa terceira língua. Eu já tive que pausar o romeno também. Daí o Buna de Miniatsa, que eu falei no início do vídeo. Isso é romeno. Então, Balada dos Enforcados e Outros Poemas é um livro de Villon, né? Francês aqui. Esse da Edra eu ainda não li, são um dos poucos títulos que eu tenho no acervo que eu não li dessa editora. E, como vocês estão vendo, tá em francês e português. Quem sabe, quando eu fizer a leitura dele, eu me anime para voltar, né, a estudar por conta própria, porque eu sou dessas. Eu não tenho só esses, eu tenho vários outros livros que estão em outros idiomas na estante, mas aí eu resolvi dividir esse vídeo, senão vai ficar muito longo, e vai ficar aí para uma segunda parte. Talvez terceira? Não sei, acho que não, mas se for uma segunda e uma terceira partes, daqui para o final do ano sai. Por enquanto vai ficar só nessa primeira aqui. Me digam aí nos comentários se vocês leem em outros idiomas, como vocês começaram a ler, a praticar, se vocês fizeram algum curso por fora ou só aprenderam na escola, se além do inglês, do espanhol, do francês, que são os mais tradicionais, você busca aprender outro idioma, algo que não é muito comum. Sei lá, vai que tem alguém aí querendo aprender polonês ou árabe, ou indonésio, sei lá, russo, ou quem sabe georgiano, armênio, que iria muito, mas eu sei que não dá. Então é isso, eu tenho essa coisa com idiomas, eu gosto, eu sou apaixonada, eu me sinto impotente de não saber pelo menos 8 ou 10, ousada sim, com certeza. Mas eu só sei um pouquinho do inglês, um pouquinho mesmo de alemão, que é como eu me apresento inicialmente nos vídeos, na maioria das vezes. Como eu falei, o francês eu pausei, o espanhol eu desenrolo, o italiano já tive dias melhores, o árabe eu acho que eu sei no máximo 10 palavras, porque um amigo egípcio me ensinou, e só. Enfim, outros idiomas eu queria também, mas é mais complicado. Mas eu acredito que é importante a gente aprender outro idioma. Se você tem vontade de ir para outro país e você não souber o mínimo para sobreviver num lugar desse, fica complicado, né? Não é que a experiência vai ser todo ruim, mas você vai encontrar mais dificuldades pela frente se você não dominar um idioma básico que se fala lá por fora, né? O ruim do Brasil é isso, a gente não tem essa cultura de aprender o idioma como a gente vê em outros países, né? A gente está muito focado na língua nativa, claro, mas no sentido de, vou aprender outra coisa, o pessoal já olha assim, tipo, como se fosse coisa de outro mundo, e não deveria ser. Deveria ser algo mais naturalizado, vamos colocar assim. Então é isso, me contem aí, vamos conversar a respeito desse vídeo, espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê no próximo vídeo. Kus, tschüss, papá. O papai é em polonês, tá? Mas serve pro romeno também. Bye!